Alá, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra nesta manhã para nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, que diz: Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se disso por 2 ou 4, muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Nós temos visto em algumas igrejas, na maioria, 90%, que não está havendo esse respeito. As pessoas são profetas, Deus usa pela misericórdia. A Bíblia ensina que quando um profeta está falando, os outros têm que se calar. Mas o que nós temos visto hoje em dia não é isso. Nós temos visto pessoas falando todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo querendo profetizar ao mesmo tempo, todo mundo falando e exaltando ao mesmo tempo. Isso é antibíblico, porque Deus nos ensinou que nós temos que se calar. Deus nos ensinou na palavra dele que quando tiver um profeta profetizando na vida de alguém, os outros têm que se calar. Mas se não tiver intérprete, porque tem que haver um intérprete, a pessoa tem que buscar de Deus discernimento do que Deus está falando também. Porque se não tiver discernimento, a pessoa que está ouvindo a profecia em mistério, ela não vai entender nada o que está sendo dito para ela. Então nós temos que aprender a ter discernimento, buscar do Senhor, para saber o que está sendo dito. E se não tiver intérprete, as pessoas se calem e busquem no Senhor em espírito para Deus dizer o que está acontecendo. E o profeta, ele tem que ter, é a obrigação dele ter o dom de interpretação também. Porque às vezes o inimigo está usando aquela pessoa, está falando em línguas estranhas, porque ele conhece palavra, e está enganando todo mundo, e as pessoas estão achando que é Deus que está falando. A gente tem visto muito esse espírito lá, baçou, bacandarácia, muito espírito de engano. Nós temos visto isso acontecer. E as pessoas estão decaindo cada dia que passa, porque está correndo, buscando do Senhor uma resposta, e muitas vezes sem sabedoria, acredita em tudo naquilo que as pessoas dizem, que diz que é profeta, mas muitas vezes está profetizando da carne, não se cumpre aquela profecia e a pessoa fica triste e sai da presença de Deus. Porque quando é Deus, irmão, acontece o milagre. Quando Deus está falando, o milagre vem acontecer na minha e na sua vida. Então você tem que buscar o espírito de discernimento para você entender o que é que Deus está dizendo. Se é que é Deus. E Deus vai te revelar se é Ele que está falando ou não. Essa palavra que eu estou trazendo esta manhã é para que venhamos entender o que Deus está requerendo. O povo de Deus tem que buscar mais a presença de Deus. Porque a maior profecia é a palavra, mas Deus usa os profetas na terra para falar. Mas você tem que ter o dom de discernimento. E o profeta também tem que ter o dom de discernimento, porque muitas vezes ele não tem, nem ele sabe o que ele está falando. Porque ele não buscou essa parte. Esse dom é essencial na vida do ser humano, para ele saber discernir o espírito que está falando. E ele interpretar o que está sendo dito. E nós não vivemos isso nesses dias, que quando Deus está usando um profeta, todo mundo começa a gritar. E a pessoa que está recebendo a profecia não entendeu nada, porque está um barulho, uma zoada. Não é assim. Isso é falta de sabedoria. Tem que aprender a respeitar a casa do Senhor. Tem que aprender a respeitar a palavra santa e poderosa de Deus. Tem que aprender a respeitar o dom do Senhor. Não é desse jeito como as pessoas querem, não. Não é dessa forma, querendo fazer do jeito que quer, falando na carne, falando o que bem quer, e a pessoa está tão aflita, angustiada, querendo uma resposta, acredita naquilo. E não busca do Senhor a verdade.
e termina se prejudicando. E a palavra diz, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta, não. É o espírito do profeta. É a pessoa que tem que aprender a respeitar. Quando Deus está usando um profeta, os outros têm que se calar para ouvir a profecia. Não é na hora de fazer barulho, fazer zoada, não deixar a gente ouvir nada, as pessoas saem sem entender nada porque vira bagunça, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar. Espera a sua vez. Se Deus disser que é você que vai ser usado, Deus vai te usar. Mas espera primeiro, respeita o profeta. Respeita a parte que Deus está usando esse profeta. Se Deus vai te usar, vai terminar do profeta, vai passar para você. Mas não queira passar na frente para mostrar que você também é. Não é dessa forma, porque o poder é de Deus. E Deus diz na palavra dele, não dá a glória dele para ninguém. Mas o que nós estamos vendo isso é essa bagunça na casa do Senhor. Essa falta de respeito, essa falta de consideração. E temos que aprender a respeitar. Temos que aprender a andar segundo a palavra do Senhor. Não segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Vamos respeitar o profeta quando ele estiver profetizando. Vamos respeitar na hora que ele estiver orando. Cale você a sua boca e espere a sua vez chegar. Mas não queira atrapalhar a oração do seu irmão, não queira atrapalhar a profecia na hora que está acontecendo. Porque eu tenho visto isso muito acontecer no meio do povo de Deus. Eles não estão respeitando. Isso é antibíblico. E Deus não está nesse negócio. Respeite o seu irmão. Se Deus está usando ele, espere. Não passe na frente, não faça barulho. Deixa a pessoa receber a profecia em espírito. Para que Deus dê vitória. Quantas pessoas chegam até a mim e falam sobre isso, irmão? Que está ouvindo, está recebendo uma profecia e está o irmão do lado gritando alto. Ele não ouviu nada, não entendeu nada, sai perturbada do culto. Porque não entendeu nada do que foi dito ali. E o profeta não soube nem traduzir o que foi dito, porque não tem a dom de interpretação. O profeta tem que buscar o dom da interpretação de Deus. O discernimento, para não passar por essa vergonha. Para a casa do Senhor não virar circo, não virar bagunça. Porque o que nós temos visto é isso. É isso que está acontecendo em nosso meio. E nós temos que aprender a respeitar a casa de Deus. Respeitar a palavra de Deus. Porque profeta que é profeta, ele medita na palavra e ele sabe que tudo tem um tempo. Há tempo para tudo. Porque na hora que Deus está falando, o outro começa a gritar. Por que na hora que Deus está entregando uma profecia a uma pessoa, o outro começa a falar alto, começa a pular, gritar, fazer bagunça, porque isso é bagunça. Isso não é respeito na casa de Deus. Nada contra quem pule. Cada um faça da sua vida o que quiser. Mas tem que respeitar na hora que Deus está dando a profecia. Na hora que Deus está usando o vaso. Às vezes é até o inimigo usando, mas a pessoa faz tanto barulho, tanta agonia, que termina virando bagunça, circo. E a pessoa sai, mas é pior do que entrou. Então temos que respeitar. Temos que aprender, porque está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 14. Vai para a palavra. Porque o meu negócio é palavra. Tem que respeitar a casa de Deus. Tem que respeitar as profecias do Senhor. Tem que se calar na hora que Deus quer falar. Não querer gritar, passar na frente de Deus. Não querer se mostrar que fala línguas. Então interprete a língua que você está falando. Que nem isso você faz. Nem isso você sabe. Então aprendam a respeitar o espaço de cada um, em nome de Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Está vendo? Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus é Deus. Ele não é Deus de confusão. Respeita o espaço. Respeite para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Que confusão não é? Ninguém vai entender nada. Então, que nós devemos refletir cada vez mais.
Vamos aprender a respeitar o espaço do irmão. A Bíblia ensina claramente como devemos agir na casa do Senhor. Como devemos agir no poder de Deus, na graça do Deus, porque tudo é pela graça. Nós vivemos pela graça do Senhor. Temos que respeitar também as pessoas. Temos que respeitar o culto, porque é a casa de Deus. O profeta está falando, cale você, deixa entregar. É por isso que muitos estão sendo enganados. É por isso que muitos o inimigo está usando. É por isso que muitos estão doentes, estão sofrendo. Porque são profecia demoníaca. Porque não vigiou. Porque as pessoas não calam a boca, não esperam, não respeitam a ordem do culto. Tem que ter ordem. No culto tem que haver ordem e respeito do Senhor. Não é como a gente quer. Porque tem muitos que dormem, cansados, exaustos. Porque estão vivendo de aparência. Não busca, não paga preço, não procura buscar do seu discernimento, entendimento, interpretação. Qualquer profecia já está boa. E não é assim. A palavra de Deus nos ensina que devemos vigiar. O mundo já é do maligno, irmão. Cada dia que passa está pior. Cada dia que passa, Satanás está agindo. E o crente está fazendo o quê? Não tem interpretação, não tem discernimento de nada que está acontecendo. Está desesperado. Sabe por que os crentes estão desesperados? Porque se lesse palavra, se buscasse a presença de Deus, se estivesse na direção de Deus, sabia de tudo isso que está acontecendo na terra. Mas está no alto desespero, preocupado, angustiado e aflito. E nós temos que levar a palavra para o povo de Deus. O povo santo, o povo da terra precisa ouvir a voz de Deus. Eles precisam conhecer Deus através das nossas vidas. Mas muitos dão tão mau exemplo, tão mau testemunho, que as pessoas não querem nem saber de pisar um pé na igreja por causa do próprio povo. Aleluia. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Me ajude a divulgar a palavra de Deus lá fora também. Para que todos vejam. Todos precisam conhecer a palavra de Deus. Porque aqui eu prego a verdade. Doa a quem doer. Que Deus abençoe.